Então, galera, essa videoaula aqui eu quero falar sobre a estequiometria, resolver exercícios de estequiometria e revisar o nosso método da regra de 3. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês outro método de resolver questões de estequiometria, mas nesse vamos focar nos básicos. Muita gente gosta de falar sobre as equações químicas como receitas de bolo. Vocês já devem ter visto isso. E é bem interessante a gente olhar, então, por exemplo, por que receitas de bolo? Porque receitas de bolo são proporcionais. Então, se a gente olhar essa receita aqui, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 4 colheres de margarina, 2 ovos, 2 xícaras de leite. E ela faz um bolo para 6 pessoas. Bem, então, se na minha casa eu só tiver um ovo, o que acontece? O que eu posso fazer? Bem, eu posso reduzir. Já que eu só tenho a metade de ovos que eu preciso na receita original, eu posso reduzir tudo pela metade. Eu posso então utilizar só 1 xícara de açúcar. Eu posso utilizar só dá 1,5, 1 xícara e meia de farinha. Eu posso utilizar só 2 colheres de margarina. Vou utilizar só um ovo. E posso utilizar só 1 xícara de leite. A diferença, então, de fazer isso é que a minha receita ela só vai render, então, um bolo para 3 pessoas. Eu reduzi tudo pela metade. Então, a redução de tudo foi proporcional. Se eu quiser fazer um bolo, então, para, digamos, 12 pessoas, o que eu vou fazer? Eu preciso, então, 12 pessoas. Se o bolo é para 6 pessoas, eu preciso dobrar a quantidade. Então, vou precisar de... Se antes eu precisava de 2 xícaras, agora eu vou precisar de 4. Se antes eu precisava de 2 ovos, agora eu vou precisar de 4. Se antes eu precisava de 4 colheres, agora eu vou precisar de 8. Se antes eu precisava de 3 xícaras, agora eu vou precisar de 6. Se antes eu precisava de 2 xícaras, vou precisar de 4. Entendeu? A progressão da coisa vai ser proporcional à nossa receita. E para modificar, a gente precisa sempre olhar para a receita original. Isso é uma coisa muito importante quando a gente estiver falando de... resolvendo questões de estequiometria. Uma coisa muito, muito importante é a gente continuar olhando para a nossa equação química. Porque tá tudo lá, a nossa proporção é de acordo com a equação química. Então vamos pegar um exemplo. Então aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Com a intenção de realizar uma combustão completa, utilizando 161 gramas de álcool etílico para a produção de dióxido de carbono e água, que massa de oxigênio em gramas deve ser empregada? Bem, tá aqui a equação. É importante a gente olhar, é importante balancear a equação se for necessário e olhar para esses números. Esses números são o que a gente chama, é bom vocês saberem que aqui é como se fosse 1. Esses números, nós chamamos eles de coeficientes estequiométricos. Exatamente por causa da estequiometria, da proporção que eles trazem para a equação. Como é que a gente resolveríamos essa equação utilizando a regra de 3? Bem, o primeiro passo, ela nos deu ali uma massa de etanol, né, de álcool etílico, para ser queimada. E ela deu essa massa aqui de 161 gramas.
e ela quer que a gente forneça quanto com a massa de oxigênio, X em gramas, que a gente vai utilizar para fazer essa queima, certo? Então a primeira coisa é a gente transformar tudo em mol. Por que mol? Mol, ou quantidade de matéria, é uma medida, né? É uma unidade de medida que ela é proporcional aos átomos. O mol é uma quantidade específica de átomos. O número de Avogadro é 6,02 elevado a 1022. Então a gente sabe que ela é um número de átomos. Então ela é correspondente à nossa equação química que fala sobre átomos. Então quando a gente transformar em mols, a gente vai poder usar esses coeficientes da equação química para falar, para mostrar para a gente quantos mols de cada coisa vai ser gasto. Então, como a gente transforma o álcool etílico em mol? Bem, a gente vai utilizar as massas molares, ou seja, as massas em relação a cada mol dos elementos. Então, aqui nós utilizamos, se nós temos 2 carbonos, que a massa é 12, nós vamos ter 2 vezes 12. Se nós vamos ter 6H, que é a massa, vamos assumir como 1, então vamos ter 6 vezes 1. Temos um oxigênio, vamos assumir a massa como 16. 16 vezes 1. Só tem 1. Então, essa coisa aqui toda vai ser igual a 46 gramas por mol. Com essa massa de 46 gramas por mol, a gente vai montar agora nossa regra de 3. Como a regra de 3 ela vai funcionar? Nós vamos ter sempre nas regras de 3. A gente vai querer estabelecer uma relação de um número com outro. E aí a gente vai usar um que a gente não conhece para achar o outro que a gente quer conhecer. Pra gente achar o outro que a gente quer conhecer, entendeu? A gente vai usar 3 pontos para achar um. É isso que eu tô querendo dizer. Então, nós vamos usar a massa molar. O que ela significa aqui? Que a gente usa 46 gramas para 1 mol. Nós temos 1 mol dessa molécula, ela vai ter 46 gramas. Então a gente pode escrever assim: que 1 mol está para 46 gramas. E aí vem a parte que a gente utiliza o nosso terceiro ponto que a gente sabe para achar o que nós queremos, que nós temos aqui o 161 gramas. Então, quantos x-mol para 161 gramas? É importante vocês saberem que se eu inverter esses dois lados, não vai fazer diferença. Se eu escrever 46 gramas e 161 gramas e depois 1 mol e x. Não vai fazer diferença desde que gramas estejam embaixo de gramas e mol estejam embaixo de mol. Essa é a principal coisa que vocês têm que prestar atenção. Então, tem nossos 3 pontos e um ponto que a gente não sabe. Vamos calcular. É importante também a gente lembrar que, para a regra de 3, a gente multiplica cruzado quando os dois números eles são proporcionais, ou seja, esse número aqui aumentou e esse número aqui também vai aumentar. Logo, eles estão seguindo a mesma proporção. Na química e na estequiometria, geralmente as coisas vão seguir a mesma proporção, por causa da nossa equação química. Então, vamos multiplicar cruzado e a gente monta a equação, que ela vai ser x vezes 46 é igual a 1 vezes 161
A gente passa o nosso 46 para cá, dividindo. X vai ser igual a 1,61 sobre 46. X vai ser igual a 3,5. 3,5 o quê? Mols. Aqui, mol embaixo de mol. Com essa quantidade de 3,5 mols, agora vamos usar a nossa equação química para saber quantos mols de oxigênio vai ser necessário, né, para essa queima. Então, quantos mols de oxigênio? A gente tem aqui pela nossa equação os nossos coeficientes estequiométricos, que a relação deles é de 1 para 3. Então, ó, vou escrever aqui, ó, o nosso C2H6, ó, o nosso álcool etílico, a relação dele é de 1 mol dele vai ser a nossa aqui. Tá, 1 mol dele vai ser igual a 1 mol do oxigênio. Vai ser igual a 3 mols do oxigênio. Do O2. Aqui, pronto. Ele tem uma relação de 1 para 3. Então, 3,5 mols. Ela vai estar... vai ser quantos mols de O2? Temos uma outra relação de 3 pontos e um que a gente não sabe. Então, multiplicamos cruzado, porque elas são proporcionais. E aí vamos ter x vezes 1, que é igual a 3,5 vezes 3. Certo? X vai ser igual, então, a 10,5 mols do nosso oxigênio. Essa é a quantidade de mols de oxigênio. Sobra, então, fica faltando só uma regra de 3, que agora nós temos os mols de oxigênio e nós precisamos achar a massa do oxigênio. E, de novo, a gente vai usar a massa molar. Se a gente assumir o O como 16 gramas por mol, então 2 vezes 2 horas, né? Nós teremos 32 gramas por mol. Então, de novo, olha só. 1 mol de oxigênio está para 32 gramas por gramas de oxigênio. Certo? Aí nós temos agora 10,5 mol, que é a quantidade que a gente tem. De novo, ó, tripé, 3 pontos para a gente achar o que a gente não sabe, que é os gramas. Mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Multiplicamos cruzado de novo. Então, x vai ser igual, x vezes 1, vai ser igual a 32 vezes 10,5. Nosso x vai ser igual a 336 gramas de oxigênio. Temos aqui a nossa resposta. E é assim que nós utilizamos a regra de 3. Obrigado.